Hoje o Catraca Livre entrevistou o escritor e quadrinista Lourenço Mutarelli. Ele nos contou um pouco sobre o processo criativo de todas as suas obras literárias. Você confere o resultado neste vídeo. Vou ficar entrando na frente, não vai ter como. Ainda mais a mentira. Isso, vai comer doce. Você sabe que Deus criou o mundo. Na verdade, eu tava percebendo, era uma época que eu tava um pouco cansado de imagem, que a gente tava meio... Foi quando eu comecei a trabalhar mais com computador, para escanear algumas coisas, e às vezes até escrever os roteiros em computador. E esse monte de ícone, esse monte de cor e tudo que tem, né, isso começou a me saturar. E também eu tava lendo algum livro, eu lembro que eu tava lendo até o livro do Ferrez, o Capão Pecado, e eu fiquei impressionado como, quando a gente lê texto, como a gente chega muito mais perto da realidade do que lendo quadrinhos, sei lá. Não que eu só lesse quadrinhos, mas eu só fazia quadrinhos. E eu fiquei com muita vontade de experimentar isso, né? Evocar uma história só através da imagem, só através do texto, sem a imagem. E aí veio essa ideia e eu fui. Foi um processo muito rápido. Eu escrevi num tempo muito curto, assim. Em 5 dias. Só o homem que era capaz de fazer uma coisa assim, confortável, como uma poltrona. Um casacão desse assim. Mas o homem encheu o mundo de coisa ruim também. Quando eu estou escrevendo, eu nunca penso de forma cinematográfica, assim, se dá ou não dá para filmar. Às vezes acho que até dificulto algumas coisas, assim, para que não seja... para que o livro seja aquilo, né? A adaptação é uma outra coisa. Mas essa relação com a imagem é muito natural para mim. Tanto é que eu nem percebo, às vezes eu nem entendo o que querem dizer com isso. Essa coisa do biográfico é muito difícil. É muito difícil porque, por exemplo, eu acho que o meu trabalho ele é biográfico no sentido de ele reflete muitas experiências que eu vivi, mas não exatamente aquilo que está lá, né? Eu lembro quando saiu Transubstanciação, que é meu primeiro álbum, que saiu uma matéria falando que era um trabalho autobiográfico, e eu fiquei muito chocado porque é a história de um cara que matou o pai era do circo, e o cara era um poeta, e eu falei, meu, não tem nada não tinha, claro, eu vivia um monte de conflitos que o personagem de alguma forma vivia, mas ali é muito uma metáfora do que era, né? Então, A Caixa de Areia, que é o meu quadrinho que eu mais gosto, ele é uma brincadeira com isso, é uma falsa autobiografia. Eu usei a minha casa, minha mulher, meu filho e eu para criar uma ficção, uma história que não é real, né? Eu acho que porque é uma outra natureza. Eu acho que são quase espécimes diferentes, assim. Eu acho muito ousado e seria muito, quer dizer, não sei, talvez em algum momento, mas eu acho seria muito artificial para mim trabalhar. Claro, eu tenho personagens femininas, mas nunca uma protagonista, nunca uma que você está dentro da cabeça acompanhando a forma, o raciocínio dela, porque eu acho que são universos muito distintos, assim. Eu adoro estar aqui porque eu consigo viver no meu ritmo dentro dessa cidade, né? E para mim o lugar mais importante de São Paulo é esse bairro, a Vila Mariana, porque é onde minha avó morava quando eu era pequeno e era meio meu porto seguro, assim. Eu estudava por aqui e fui batizado numa igreja. A gente descobriu há pouco tempo uma igreja aqui do lado, na minha rua, e é um lugar que eu me sinto muito bem, que é muito importante para mim. É um lugar que aparece nos meus livros e que deve aparecer mais ainda, né? Tem uma relação. Eu estava querendo até construir porque eu estou naquela fase da vida que alguns ciclos longos que você nem percebe que são ciclos começam a se fechar ou fazer sentido. Então eu estou com muita vontade de falar sobre o bairro aqui, sobre uma história sobre o bairro. Não a minha história talvez, mas botar um personagem nesse contexto, assim. Tipo o quê? Lixo? Não, eu discordo. Lixo é bom.
O lixo é o troco. Aham. O homem criou o lixo para ocupar os desocupados. Peguei. Pegou? Peguei. Muito vagabundo por aí. Pilantra. Os negros não tomam banho. Banho passa longe, pô. São diferentes da gente. Não querem saber de conforto. O homem criou o lixo para distrair essa gente toda. Peguei. Esse mendigo que fica aí, você... Quer que eu... Ah, eu queria.